Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos e todos bem-vindos aqui à nossa apresentação de microaula. Eu sou Ana Borges e estarei dando início aqui à apresentação. Possuo formação técnica em cooperativismo, agricultura e nutrição. Possuo graduação em agronomia, especialista em MBA em agronegócios e recentemente acabei de defender o mestrado em genética e melhoramento. Para dar início aqui à nossa apresentação, faremos aqui um contrato de convivência, informarei aqui sobre o trabalho desenvolvido, a estrutura do Serviço de Aprendizagem Nacional Rural. Logo após, apresentarei aqui uma amostra de aula sobre amostragem de solo, coleta e falando um pouco sobre a importância deste trabalho, a metodologia, os resultados esperados e as considerações. Sejam todos bem-vindos, como eu disse anteriormente. Gostaria de elencar aqui os benefícios e os malefícios do nosso encontro, que durará 8 horas e que vai depender da participação de vocês e que vocês participem, evitem perguntas desnecessárias, afastamento da sala e que interajam e que proporcionem um momento bastante agradável aqui na nossa aula. Gostaria de pedir que vocês tivessem atenção e fizessem as perguntas em relação ao conteúdo, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vamos dar início aqui à nossa apresentação. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é um serviço que tem uma grande relevância no contexto rural. Todas as pessoas que trabalham ou que empregam pessoas conhecem o Senar e até mesmo as pessoas que não são do meio rural têm conhecimento da importância dessa assistência técnica, esses ensinamentos, essa valorização das práticas utilizadas no campo. Então, através da Lei 8.315, criada em 1991, essa entidade de direito privado ela tem se estabelecido em todas as regiões brasileiras, através de organizações de estados e através desse trabalho, ela tem feito cumprir a sua missão de trazer educação profissional, assistência técnica, promoção social, contribuindo, sim, fortemente no desenvolvimento sustentável e no avanço social do campo, pois quem faz o campo são as pessoas que estão presentes no dia a dia. Pessoas essas que participam de sindicatos e que, através dos levantamentos das informações captadas pelo sindicato, elas se somam com a equipe formada através do interesse dos estados, que tem um representante na administração central, e através de todo o planejamento em prol do que realmente precisa ser melhorado no campo, é feita a organização do que vai ser disponibilizado para esses grupos de pessoas para a defesa de seus trabalhos. Então, o Senar hoje ele está presente em todas as regiões brasileiras, onde ele possui uma administração central e 27 administrações regionais, e através de educação profissional, assistência técnica, promoção social, ela tem possibilitado educação à distância, assistência técnica e atividade entre as comunidades. Tem, a exemplo do estado da Bahia, tem se fortalecido estruturas físicas no decorrer dos anos, vem sendo construídos centros de excelência, como por exemplo em Juazeiro, em Irecê, em Gandu, Itamaraju, Feira de Santana, onde existe a concentração, a formação das equipes e a disponibilidade de que as pessoas vá para esses prédios para estudarem, para receber informações e melhorarem suas atividades no dia a dia. Os agentes envolvidos no Senar são formados através de uma equipe técnica que recebe as orientações e passam para os instrutores, e esses instrutores eles são fiscalizados por supervisores, e através das parcerias com os sindicatos é que mobilizam as ações que retornam para a sociedade, e essas ações elas são providenciadas por conta dos investimentos, né? O dinheiro que é empreendido através dos trabalhos no campo, ele retorna em forma de cursos. Então, a contribuição do Senar é a devolução dessa capacitação através dos trabalhos desenvolvidos para as pessoas que estão inseridas no meio agrário. A nossa aula, que inicia agora, ela é sobre coleta de solo e envio de amostras para o Laboratório de Análise de Fertilidade.
O conhecimento sobre os nutrientes de uma área de interesse produtivo é essencial. Nenhum produtor vai plantar algo sem saber a fertilidade de sua terra, se ela tem níveis consideráveis de cálcio, potássio, nitrogênio, se o equilíbrio naquele ambiente é adequado para a introdução de uma muda, de uma semente. Então, o objetivo da nossa aula é coletar amostras e conduzi-las sob orientações técnicas para avaliação de fertilidade. A exemplo do plantio de manga, como por exemplo aqui na região do Vale do São Francisco, comumente produzida por pequenos, médios e grandes produtores, uma cultura com necessidades minerais e orgânicas, ela precisa sim obedecer às recomendações que são decorrentes de estudo de vários anos, de profissionais que acompanham a adaptação dessa cultura e que demanda a nutrição e todo um acondicionamento para que a cultura tenha uma colheita com frutos sadios, com frutos que tenham todos os nutrientes da melhor maneira que ela possa estar disponibilizando para o consumidor. Então, para plantar uma roça de manga, por exemplo, eu tenho a minha área de vários hectares, eu preciso demarcar esses pontos em zigue-zague, traçar diferentes profundidades para que sejam coletadas essas amostras, e essas amostras precisam ser retiradas de pontos que não tenham formigueiro, que não seja áreas onde ocorre pisoteio de animais de produção e nem passagem de carros, de transportes. É preciso ter o conhecimento que essa coleta ela tem que ser a partir de uma superfície que não tenha mato ou restos de vegetais e que essa amostra seja facilitada quando o solo estiver ligeiramente úmido. Essa área que eu vou implantar uma cultura de interesse econômico e que eu vou fazer um investimento a médio e longo prazo para que supra a minha necessidade enquanto profissional ou enquanto empreendedor para garantir o trabalho de outras pessoas. Então, após fazer a abertura dos piquetes em diferentes profundidades, estaremos fazendo a coleta, utilizando, por exemplo, o instrumento trado, recolhendo em diferentes baldes a amostra das profundidades de interesse e separando ela, fazendo uso, no caso de enxada, observando se a superfície que estou fazendo a retirada é adequada para que aquele solo realmente dê o resultado só dos nutrientes que realmente poderão ser disponibilizados à cultura que eu vou implantar, e de forma adequada fazer a captura dessas amostras, fazer essa amostragem do solo para que depois ela seja analisada. E quando que eu devo fazer essa coleta? Inicialmente, estamos vendo aqui que tem uma área que não tem cultura nenhuma, uma área que vem de longos períodos de chuva ou não, de longos períodos de seca, ou que vem de um intervalo de produção, ou que vem após uma colheita. Então, quando que eu devo fazer essa coleta de solo? Eu preciso ter esse conhecimento prévio da minha área para que eu possa, sim, traçar a melhor forma de quando fazer a coleta, para que após esse resultado, que vai me explicar se o solo está ácido, se está básico, se os nutrientes macro e micro que eu preciso para aquela minha cultura de importância estão em níveis favoráveis. Então, esse dimensionamento, esse espelho vai me proporcionar uma informação onde eu vou poder fazer um planejamento para a correção daquele solo que eu vou trabalhar, e essa correção vai me dizer quanto, por exemplo, eu vou estar melhorando a captação, a distribuição dos nutrientes para a minha cultura, o exemplo de nitrogênio, fósforo, potássio, macronutrientes e micronutrientes que aquele meu produto vegetal que eu vou produzir precisa para que tenha sua melhor desenvolvimento e que tenha frutos que serão bem recebidos no mercado que eu tenho interesse de estar
comercializando. Então, o conhecimento do que realmente é necessário para a nutrição das plantas, ele parte inicialmente do conhecimento do que eu tenho disponível lá na minha área, que eu pretendo trabalhar, que eu pretendo implantar a minha cultura de importância. Então, eu vou ter um olhar objetivo da condição real do meu solo, diante de uma análise, de um diagnóstico da terra. Eu vou estar economizando os produtos que eu vou precisar adicionar para corrigir e nutrir. Eu vou ter uma responsabilidade com o meio ambiente e terei o melhor aproveitamento com a cultura que eu trabalho e que está defendendo a minha atividade produtiva no meio rural. Então, é importante sim falar das referências, que são trabalhos de muitos anos, muitas pessoas vêm observando em diferentes regiões e realmente é necessário fazer a análise. E aqui eu agradeço o espaço, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada.